Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começando. Vamos começando. Pessoal, já vão comentando aqui pra mim se o som está ok. Som ok. Escreve aí pra mim, por favor. Som ok. Som ok. E sinceramente, como eu gostaria de ter conseguido essa oportunidade há, sei lá, 3, 4 anos atrás, de ter uma treinadora de comunicação, uma treinadora de voz, uma treinadora de oratória, dicção. Como que eu gostaria de ter feito essa análise anteriormente. E aí a gente vai priorizando algumas coisas, vai priorizando outras, vai deixando de lado algumas circunstâncias que a gente acredita que não é tão importante assim, mas na verdade é o que faz total diferença. E pensando nisso que nós convidamos para essa live hoje, se você tem receio de fazer vídeos, se você tem receio de falar em um vídeo, você falar em público, imagine agora você em frente a 3.000 pessoas, todas essas pessoas te olhando, te analisando, como que você se sente por dentro? Como é que você se sente se tivesse sendo exposto a uma circunstância dessa? E por que será que você tem esse sentimento? Hoje vai ficar muito claro da onde que vem essa origem desse receio que a gente tem, mas principalmente como que a gente pode controlar, como que a gente pode conduzir e como que a gente pode utilizar essas estratégias comunicativas de uma maneira comercial. Sem mais delongas, eu vou já aqui. Pessoal que está chegando, escreve aqui imagem ok, por favor. Escreve aqui imagem ok. É bem importante pegar esses feedbacks, porque às vezes a gente começa a falar, inicia uma live importantíssima e daqui a pouco as pessoas nem estão nos visualizando lá do outro lado. Então escreve aqui imagem ok. Escreve aí imagem ok. Bora, imagem ok. Porque nós vamos começar com a nossa querida live com a Cris. Beleza? Legal, o pessoal tá chegando aí. Interessantíssimo. Vamos convidar ela aqui, então. Vou mandar um convite para ela. E aí a gente vai começar esse bate-papo sensacional. Deixa eu pegar ela aqui. Cris. Aqui, ó. Pega lá a mensagem para ela. Eu vamos ter então um bate-papo hoje. Olá! Olá! Boa noite, boa tarde. Boa noite! Boa noite. Já é quase. Aqui já está escuro no Rio Grande do Sul. É, é verdade. Cris, tudo bem? Tudo bem. Estão me escutando bem? Eu vou fazer como o Kleber fez. Preciso Sim. saber se tem imagem ok, se tá boa iluminação. Já vai comentando aí, pessoal. A mulher deu um comando, eu aprendi com ela. Deu um comando, a gente tem que seguir a linha de raciocínio dela. Para mim, a imagem ok, tá, Tá Cris? ótimo. O áudio também tá bom? Sensacional. Pessoal, comentem aqui também se vocês estão escutando bem a Cris, porque olha só, pessoal, vocês não fazem ideia da oportunidade que vocês estão hoje vivenciando. Porque nós teremos uma profissional de alto gabarito para ensinar vocês coisas tão importantes
que vem através da nossa comunicação. Tantas coisas boas que vêm através da nossa comunicação. Cris, eu não vou te apresentar, vou deixar você fazer as honras da casa. Conta um pouquinho quem é você, o que que você faz, por que que você faz, porque tem muito propósito junto com o teu trabalho. Por favor, Cris. Eu sou Cristina Dil, Cris Dil, sou fonoaudióloga há 30 anos, 30 já anos. sou velhinha nessa área, Experiente. sempre experiente, sempre gostei muito da área de comunicação. O primeiro cliente que eu tive no consultório lá, logo que eu me formei, foi um narrador de futebol que eu acompanho ele até hoje. E a partir dali eu sempre tive esse trabalho muito aberto para a parte da comunicação, para a parte do que eu chamo de capital comunicativo e que é a oratória. Mergulhei mais ainda nesse mundo em função da pandemia, onde a gente criou uma nova dimensão para a comunicação, que é a comunicação virtual, que é algo que não era palpável para praticamente ninguém. Ninguém fazia tanta live, ninguém se expunha tanto em rede social. Foi o boom de tudo. Então, dentro disso, eu acabei mergulhando mais ainda, trabalhando mais com mentorias de comunicação, criando um método meu que funciona já é legitimado pelo meu trabalho anterior, no trabalho que eu faço há bastante tempo. E hoje em dia, então, eu tenho um consultório onde eu trabalho com terapia fonoaudiológica para problemas de voz, de fala. Tenho também as minhas mentorias de comunicação, que são feitas online ou que são feitas presencial, e trabalho na RBS TV junto aos jornalistas. Então, trabalhando e habilitando as pessoas a terem uma comunicação clara, consciente, intencional. A intencionalidade na comunicação é uma palavra mágica, eu uso bastante. O Kleber, que me acompanha, sabe disso. E é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco do que eu sei sobre comunicação, ajudando alguns de vocês a desenvolverem o seu potencial, porque todos nós temos potencial de desenvolvermos as nossas habilidades de comunicação. Mesmo quem acha, eu não nasci para isso, não é comigo, a gente sempre tem um jeitinho que a gente pode melhorar, explorar e, principalmente através de técnicas, modificar padrões de comunicação. Cris. Então, me empresto hoje aqui para dúvidas, perguntas, Nossa, nós vamos te esclarecimentos. explorar ao máximo, Cris. Nós vamos usar ao máximo esse teu conhecimento que é vasto. E eu quero começar aqui, Cris, em um bate-papo que me surgiu você conversando, explicando. A comunicação é uma coisa tão importante em todas as profissões, em todos os cenários. Qual que é a sua opinião? O quanto que a comunicação, com o treino, com a inteligência comunicativa, o quanto que isso pode fazer um profissional se destacar, na tua opinião? A gente não tem medidas mensuráveis, mas o que eu gosto muito de dizer? A comunicação é capaz de alavancar um desenvolvimento profissional e fazer com que a pessoa alcance novos patamares, novos clientes, novos propósitos, novos cargos numa empresa, ao mesmo tempo que ela também é capaz de acachapar, diminuir, prejudicar o desenvolvimento de alguém na sua profissão. O que a gente sabe de fato? A gente tem um conhecimento técnico, que são as nossas hard skills, aquilo que a gente estudou na faculdade, estudou num curso técnico, e a gente tem as nossas soft skills, que são aquelas habilidades que a gente vai desenvolvendo, e muitas delas são habilidades relacionais, habilidades sociais. Dentro dessas habilidades, a gente tem a comunicação. Quanto mais a gente está incipiente na nossa profissão, no desenvolvimento da nossa carreira, mais a gente depende das nossas habilidades técnicas. Aquilo que estudou, aquele mestrado, aquele doutorado, aquele pós-graduação, ou então o que estudei tecnicamente, o que eu aprendi com meu pai, no caso de alguém que não fez o nível superior, não interessa. Habilidades técnicas.
A partir do momento em que a gente vai galgando novos níveis profissionais, a gente vai dependendo cada vez mais da comunicação e cada vez menos das habilidades técnicas, porque entram questões de relacionamento com a equipe, entram questões de liderança, entram questões de resolução de conflito, tudo, entram questões de exposição em rede social, que é um assunto que a gente vai conversar aí hoje. E todas essas habilidades, por exemplo, de liderança, de trabalho em equipe, elas estão permeadas pela comunicação, porque é através da comunicação que a gente se relaciona com os outros, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Uhum. E qual que eu hoje a gente teve um encontro, né, uma sessão até de despedida da minha jornada enquanto aluno da Cris, que foi sensacional. E eu comentei com a Cris que eu faria essa pergunta, porque é uma pergunta que eu tenho uma noção, mas nunca ficou muito claro para mim, a diferença de oratória para dicção. Escutei várias vezes clientes meus comentando, eu preciso fazer um curso de oratória, vendedores, eu preciso fazer um curso de dicção. Mas, profundamente, tecnicamente falando, o que seria estes dois mecanismos? Muito bem. Normalmente, até quando se vende curso e discurso de dicção e oratória, Uhum. né? Eu não uso o termo oratória, mas assim, o que que a gente tem? Na dicção, a gente tem a questão extremamente articulatória e mecânica da nossa comunicação. Então, como eu articulo os sons da fala, o quanto a minha fala é clara ou não pela forma como eu mexo. Boca, lábio, língua. Eu posso ter uma articulação muito boa, muito precisa. Eu posso ter uma articulação que não mexe muito a boca e ninguém me entende. Eu posso ter uma articulação que é muito exagerada ou até torta por algum problema mecânico, de arcada dentária ou de paralisia facial. Então, tudo isso vai interferir na questão da dicção da fala. Dois problemas muito comuns de dicção que a gente encontra. O som do S, então, sapo, sopa, ou chapo, chopa, aquele sonzinho distorcido. E o som do R. As pessoas que não sabem dizer prato, presidente, gato, presidente, ou pato, presidente, ficam o R comidinho ou distorcido. São os dois principais problemas de dicção que a gente tem. Para estas questões de dicção, a gente vai melhorar a questão articulatória e mecânica da comunicação. Quando a gente Uhum. fala em oratória, a gente está falando em o que eu falo, a minha voz, como eu estruturei aquelas ideias na minha cabeça, como que eu transformei as ideias na minha cabeça em sons, em frases, em palavras combinadas, conjugadas, com verbo, com sujeito e predicado, com singular e plural. Então, tudo isso faz parte da linguagem verbal. E depois a gente ainda tem a nossa linguagem não verbal, que é como a gente se expressa com a nossa expressão facial, com os nossos gestos, com o nosso corpo, e o tom da nossa voz. Então, quando a gente pensa em oratória, entra tudo isso. É muito mais amplo. Dentro da oratória, a gente tem a questão da dicção, mas dentro da dicção não abrange a oratória como um todo. Caraca, que diferença, né? A dicção, então, ela é mais mecânica Bem mecânica. e a oratória, ela está Muscular. mais ligada à questão da voz, daquilo que a pessoa vai transmitir propriamente dito. E Exatamente. que... Entra conteúdo, entra Uhum. pensamento, entra a nossa expressividade, Ah, entra como os outros se sentem quando nos escutam. Aí a gente está falando dessa coisa mais ampla, que eu hoje em dia chamo de capital comunicativo. Então, a oratória, para mim, como eu acabei trabalhando de uma maneira um pouco diferente, a uhum, oratória dentro das minhas mentorias, eu acabei cunhando um termo mais amplo, que entra a uhum, questão de valores, questão do uhum. pensamento da pessoa que está falando, questão de estilo comunicativo. Então, quando eu trabalho a oratória, eu estou trabalhando não só a comunicação da pessoa, mas também quem é aquela pessoa que está se comunicando, respeitando muito e sempre o estilo dela, a história dela, as características culturais, as características pessoais, para que a gente possa realmente desenvolver uma comunicação autêntica.
Então, não tem fórmula de bolo. A gente tem que ver para cada um qual é a engrenagem que vai funcionar melhor. Quanto mais a gente respeita a pessoa que está falando, na sua subjetividade ali, quem eu sou, como é que eu gosto de ser. Por exemplo, eu sou super expressiva. Se eu Uhum. tiver que trabalhar a oratória e ficar muito quietinha e falar suave, não vou ser eu, né, Kleber? Eu falo, eu gosto, eu gesticulo, eu faço muita expressão facial. Então, que a gente possa ter o cuidado e atenção de, ao trabalhar a oratória com as outras pessoas, trazer a característica pessoal dessas pessoas para que elas possam, assim, falar legitimamente. Bom, o meu jeito de me comunicar me representa. Isso é Uhum. fundamental. E é uma coisa que a gente descobre muitas vezes ao longo do trabalho de mentoria, porque Uhum. envolve muito autoconhecimento. Uhum. Tá totalmente ligado, ser verdadeiro, autêntico. Totalmente. E E cada vez mais, respeitando o jeito de cada um ser. Não tem fórmula de bolo, não é para todo mundo falar do jeito X, ou do jeito Y, ou do jeito Z. A gente quer trazer autenticidade. E para trazer autenticidade, a pessoa tem que se expor através da forma como ela se percebe. E aí os outros vão ter, sim, uma percepção, bah, cara interessante, bah, que pessoa legal. legal. Ah, esse proprietário dessa loja é muito legal. Olha o que ele fez aqui comigo, como é que ele me abordou. Então, esse conhecimento, ele traz um ativo muito grande para o capital E comunicativo. Isso é único. fundamental. E único, né? E único. Tá todo mundo procurando tanto, Kleber, saber, eu quero ser autêntico, como é que eu faço? A primeira coisa é autoconhecimento. Esse Uhum. autoconhecimento a gente pode desenvolver de várias formas. Claro. Uma delas é desenvolvê-lo através da nossa comunicação. Uhum. Cris, nós trabalhamos com empresários. 90% do nosso público são donos de negócio. E eu percebo diversas vezes que o dono de negócio ele tem uma grande dificuldade de se expor. Sim. Só que quando eu vou para a linha de marketing, o dono estar presente no vídeo, o dono estar presente no Instagram, vai me auxiliar e auxiliar a equipe de uma maneira ímpar. Porque as pessoas compram de pessoas e no momento que ele está em um vídeo, eu consigo perseguir as pessoas que assistiram esse vídeo que ele estava. Existe taxas de conversão de até 60, 70%. Quando eu atendo, estou em um vídeo, eu sou a cara da empresa. Quando eu vou Uhum. atender um cliente, minha taxa de conversão ela vai ser gigantesca. E isso também acontece em lojas, imobiliárias, corretores de imóveis. Mas por que as pessoas têm tanto receio de fazer um vídeo? Por que elas têm tanto receio de aparecer nos stories? Existe uma explicação para isso? Existem várias coisas para a gente pensar. Primeira, o medo de falar em público é um dos maiores medos das pessoas, dos humanos. O que acontece agora com a rede social, onde tudo ficou muito fácil e essa exposição virou praticamente uma necessidade para ti, que é dono de uma agência, é uma necessidade que o teu cliente se exponha. Então, se tornou necessário. Então, o que antes a gente fazia para fugir da fala em público, tipo, eu não quero ser professor, eu não vou dar uma palestra num congresso, eu não vou subir num púlpito para falar. A gente fugia, eram situações muito pontuais, a questão da fala em público. E agora, o gravar um vídeo, um aparecer nos stories, trouxe para as pessoas essa vivência de ameaça, que é a fala em público. O que é a fala em público? Quando a gente está falando para mais de duas pessoas, ou seja, quando já tem três pessoas, a gente já pode pensar que é uma fala em público, porque já não é mais um diálogo, já tem três pessoas pensando, três pessoas diferentes, três pessoas, cada uma com a sua percepção. E quando a gente fala em rede social e o medo de fazer vídeos, a gente pensa que o vídeo tem muitas visualizações, a pessoa que está fazendo o vídeo, ela se expõe, e claro, ela se expõe mesmo. Ela pode se sentir muito vulnerável com aquela exposição.
Será que os outros vão gostar de mim? Será que o meu vídeo vai ser do agrado do meu cliente? Será que vão vir na minha loja comprar o meu móvel porque eu vou aparecer? Ah, eu não sou bom nisso, sempre me disseram que eu não era bom. Então a pessoa acaba, primeiro, tendo medo da sua exposição. Segundo, ela tem medo do julgamento dos outros. Terceiro, ela fica muito preocupada e principalmente as pessoas que são mais rígidas e exigentes consigo mesmas, ela fica muito preocupada com o próprio desempenho. Ai, será que eu vou Uhum. ser bom? Ai, será que tá bom? Então, às vezes eu pego pessoas que iniciam mentoria que fizeram 30 vídeos para me mandar o 31º. E não Caraca. é mais sobre isso. A gente pode começar a tentar sem querer a perfeição naquele primeiro momento. A rede social proporciona isso, eu acho que é muito importante que os empresários saibam disso. A gente começa e a gente vai melhorando e a gente vai identificando principalmente as características positivas do nosso vídeo, da nossa comunicação, como um primeiro momento, para depois pensar nos pontos de melhoria. Todo mundo é muito carrasco consigo mesmo. Então a gente olha, ai, a minha boca tá torta, eu não vou gravar. Aí acabou a vida. Acabou. E o Kleber fica desesperado, né, Kleber? Aí fica É, complicado a gente conseguir ter os resultados. E, claro, a gente tem que respeitar o momento do empresário, compreendê-lo, mas eu, de forma técnica, eu tento apresentar para ele que o momento de exposição, através de um roteiro, você vai aparecer ali para falar com o teu cliente, não com teus concorrentes, nem com a sua família, e muito menos com você. Então, eu não gostei desse vídeo. Eu costumo dizer, você compraria da tua empresa? Esse vídeo é para você? Não é. Então, pula essa sim, parte. sim. Mas existe toda uma origem, né? Não é uma coisa que a gente consegue transformar. Mas eu concordo totalmente com você quando você trouxe que antigamente isso não era necessário. Eu não precisava me expor. Eu contratava uma rádio, o dono de negócio agora, eu contratava uma Claro. rádio, contratava uma panfletagem, o carro-som, eu estava fazendo, Pagava pagava um um anúncio anúncio. e o marketing estava ali. Só que hoje, através do digital, ele se tornou uma potência. E aí vem uma coisa: a autenticidade que você Uhum. relatou é um diferencial. Completo. Ele é diferencial porque também com o mundo digital, e aí tu começa a ligar uma coisa na outra, as pessoas que são autênticas, elas começam a conquistar outras. Estamos em um momento que existe uma grande parte da sociedade carente. Chega o Kleber aqui e ergue uma bandeira dizendo que donos de negócios precisam vender mais. Eu sei o que você está passando. Eu estou junto com você. Eu estou sendo autêntico, porque eu sou empresário e eu passo. E aí vai ter vários empresários que estão naquela carência de ajuda profissional, Sim. carência de estratégias, carência de outros empresários que têm a mesma visão e, naturalmente, vão comprar a ideia. E, no teu ponto de vista, Cris, o quanto que o empresário ou a pessoa que depende dessa comunicação, ele pode evoluir com as técnicas corretas, porque às vezes são pequenos parafusos que essa pessoa já começa a sobressair, só que ela não entende isso. Na tua opinião, quanto que, porque eu tive um trabalho que eu tive acho que 2 meses, mais ou menos isso, né? Foi Foram mais três. Foram 3 meses. 3 meses. Foram 10 encontros. Nossa, como passa Isso. rápido, né? Boa. 3 meses e eu me sinto com convicção para falar muitas coisas e de olho em algumas outras circunstâncias, mas no teu ponto de vista, quanto que essa pessoa, esse profissional da área de imóveis, que a gente trabalha muito com corretores, o dono de loja de imóveis, e tem muitas donas de lojas de roupas. O quanto que essa Sim. pessoa pode evoluir se ela começar a apertar esses parafusos da parte comunicativa? Pode evoluir muito. Se ela fizer um trabalho, a gente tem dois jeitos para pensar nisso. Primeiro, existe uma curva de desenvolvimento, de crescimento
natural. Então, se ela disser, não, a partir de hoje eu vou começar a fazer 3 vídeos por semana, ela vai ter uma curva de desenvolvimento que é gradual e que leva ela ou ele a um patamar superior ao que ele começou. É uma curva que demora mais e que nem sempre a pessoa chega no máximo do seu potencial. Essa é a curva de aprendizagem natural. Se a gente faz um trabalho dirigido com a comunicação desta pessoa, ela tem um acelerador de tempo e um potencializador de resultados. Então, a gente, num período de tempo muito curto, consegue desenvolver muito essa comunicação ao ponto dela se sentir muito bem gravando vídeos, ou muito bem se olhando nos vídeos, gostando daquele resultado que ela está almejando e que ela está querendo. Para isso, a gente trabalha muito questões de autoconhecimento, dessensibilizar a pessoa em relação ao que ela olha dela mesma no vídeo, porque às vezes a gente olha o vídeo e diz: ah, eu não gosto de mim, olha o meu óculos, ah, o meu cabelo tá ruim, ah, então eu não vou gravar. E a gente fica focado naquilo, quer seja algo físico, quer seja, ah, eu aparento estar nervoso, ah, eu não gosto do meu ombro que é assimétrico, da minha postura. Então a pessoa fica focada em uma variável daquela comunicação e ela não consegue pensar no impacto e no todo. E principalmente pensando aí nesse público de empresários, donos de lojas, no quanto essa pessoa tem de potencial para humanizar a relação dela com as outras pessoas. E isso eu vivi na pele. Eu não me expunha na rede social, comecei em 2020, 2021, e muitas pessoas, ai, tu faz isso, ai, que legal esse teu trabalho, ai, que legal. E eu digo, gente, eu faço isso há 30 anos. Então, assim, eu dizia assim, mas é o que eu faço. E as pessoas não sabiam. Então, assim, o quanto a gente ganha de uma coisa assim que se chama credibilidade. Eu, hoje em dia, tenho muitos fonoaudiólogos que me seguem e me encaminham pessoas para trabalhar a comunicação. Por quê? Porque quando eu me exponho, muito embora no início tenha sido chato, difícil, estranho, eu já trabalhava com os outros, mas eu dizia assim, ó, eu não preciso. Não preciso disso. E aí veio pandemia, veio tudo, a gente disse, opa, eu preciso disso, senão eu vou ficar para trás. E realmente, quem não se expõe acaba ficando para trás, não entra nesse mundo. E é um mundo que ele é muito horizontal, ele leva a gente para muita gente, ele é muito acessível. Então a gente não pode deixar de pensar que a gente se expor na rede social, a gente está prestando um serviço para a comunidade, para o cliente. Não é só porque o cliente vai comprar, é porque eu vou mostrar uma boa marca, eu vou mostrar um bom produto, eu vou mostrar uma roupa legal, eu vou mostrar uma combinação mais transada para a pessoa usar. Então, eu democratizo aquilo que eu acredito. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer na rede social, que é divulgar o meu não só o meu trabalho, mas divulgar a importância da comunicação para que pessoas que não têm acesso a uma mentoria, por exemplo, possam se beneficiar disso. Então, quando a gente pensa nesse público, que é o público que está nos escutando agora, a gente pensa que ele pode se desenvolver numa curva de tempo mais longa, sozinho, e ele pode potencializar esse desenvolvimento dele. Eu sempre sugiro potencializar, porque o mundo está muito dinâmico. Muito Quanto rápido. mais rápido, melhor. A gente passa por isso, a gente exercita, a gente desensibiliza, a gente se acostuma a se ver sob outra ótica. Se ver no vídeo. A gente não está acostumado a se ver no vídeo. Cris, e casando a parte técnica, a parte comunicativa com marketing e negócios, eu posso afirmar que o dono de negócio que não buscar conhecimento comunicativo e não estiver presente no mundo digital, ele está fora do jogo. Eu acredito Porque nisso. o que eu estou percebendo, e isso não é de hoje, é que as empresas, as lojas, que a proprietária, ela coloca a cara e vai para cima, e ela começa a desenvolver uma comunidade que está gostando dela.
Sim. E aí, constantemente, os concorrentes dessa empresária dizendo: eu odeio a voz daquela mulher. Mas a mulher fatura Ó, 2 milhões. ó. 2 milhões por mês. Daqui a pouco você não está gostando da voz, e a psicologia ensina muito sobre isso. Você não gosta da voz porque daqui a pouco você gostaria de ter essa coragem de estar lá. E isso me Ah, leva a uma pergunta que ela tem tudo a ver. Como você lida nos teus atendimentos? Você até citou uma parte ali, mas eu vivo isso e eu quero pegar esse conhecimento para mim. Quando o empresário começa a se auto-sabotar. Ele começa assim, ó, não gostei do vídeo, eu não gosto de fazer vídeo, eu não estou bem, eu tive nenê. Sabe? Eu sinto, a mulher passa muito por isso. Eu tive nenê, eu não estou mais naquele manequim, como é que eu vou aparecer? Eu não sou aquela loira de 2 metros de olhos azuis. uhum. Como é que você lida com isso? Como é que você faz para essa pessoa compreender que é importante a comunicação, é importante ela se expor, e daqui a pouco é a profissão dela. Claro, claro. Eu trabalho, Kleber, muito os pontos positivos da comunicação antes de fazer ela sair gravando vídeo. Então, assim, a Hum, gente faz um mapeamento do estilo comunicativo dela, discute, né, com o cliente, com ele ou com ela, e essa pessoa já vai para uma gravação de vídeos sabendo, ai, a minha comunicação é amigável, ou então, ai, a minha comunicação ela é expressiva, por isso que eu sou assim, às vezes eu faço careta, mas eu faço careta porque eu tenho essa comunicação de que eu cheguei chegando, de que uhum, eu transbordo emoções. Então, ela já vai para o vídeo buscando também aquilo que ela sabe que a representa. Isso ajuda. Muitas vezes eu tenho que dizer, olha, tu tá te sabotando, vamos gravar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. uhum. Qual é o pior cenário de ir com medo? Tu vai ir, tu não vai gostar, mas pode ser que os outros gostem. Qual é o pior Aham. cenário? O que, que vai acontecer? O mundo não vai acabar, Legal. a loja não vai fechar, tu não vai deixar de vender móveis, nada vai acontecer. O pior cenário, ele é sempre light, porque não tem. Claro, Uhum, a pessoa não pode falar uma inadequação num vídeo, uma coisa que fique registrada, que viralize. Tem uhum. que ter muito conhecimento e muito autoconsciência e domínio, junto com regulação emocional da sua comunicação. Mas um videozinho que já tem um script lá que vocês já deram, esse Uhum, ela não vai incorrer em problema nenhum. uhum. Cris, e essas pessoas que sabem, eu quando fui te procurar, eu lembro que eu estava já em uma jornada de melhorias, e isso Sim, nunca para, sim. eternamente buscando. E eu fui buscar uma profissional da área porque eu entendia que eu poderia estar melhorando a minha comunicação, estar melhorando a dicção, a oratória Uhum. e principalmente eu não tinha consciência daquilo que precisava trabalhar. Porque às Sim. vezes, eu não gosto da minha fala, mas tu não consegue nem compreender o que você não gosta. Claro. Qual aspecto que está É, pegando? Qual aspecto que está impactando negativamente nos outros? Sim. e aí, quando eu fui te procurar, eu queria uma evolução, eu queria dar esse passo para chegar nos próximos níveis, né? Chegar nos próximos degraus. E qual que é, vamos dizer assim, 3 dicas que você poderia deixar para essas pessoas que, primeiro, vendedor é obrigação estudar comunicação, Sim. buscar profissionais capacitados. E Uhum. aqui tem uma que é a melhor das melhores. Eu só indico quem é bom, eu não indico o pangaré. Então, quem é vendedor já tem que estar buscando. Outra coisa, quem de alguma forma precisa da sua comunicação na vida profissional, um advogado, um médico, vai se sobressair no momento que ele souber se comunicar melhor. Sim, com E certeza. 3 dicas que você poderia deixar para essas pessoas que daqui a pouco vão começar uma jornada, vão começar a se questionar. Nossa, depois dessa intervenção que a gente teve, eu comecei uma nova paixão. Eu me olho e disse, cara, falei hoje Que para você, legal que eu né? estou falando desse jeito. Eu falei para a Cris hoje, Cris, ontem eu estava numa apresentação
eu construí na minha cabeça uma sequência de palavras, uma frase, e ao final eu usei um recurso. Só que foi inato, eu não percebi que eu tinha feito aquilo. Só ao final da frase, quando as pessoas estavam todas assim, cara. E Impactadas, eu uma fiquei fala com junto. influência. É, porque Ah, influencia a comunicação bem descrita, bem desenhada, com expressões, tantos recursos sensacionais, vai influenciar. Mas como que você poderia, Cris, guiar essas pessoas que querem seguir esses passos? Como é que você poderia deixar três dicas de ouro, que poderiam ser diversas, né, Cris? Mas três por onde que essas pessoas podem começar? olha, as pessoas que têm dificuldade, vamos pensar assim, quem está congelado nesse momento? Kleber me pediu um vídeo. Aí nega, 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 finge que não viu, não responde e-mail, passa o prazo, passa outro segundo prazo. O que eu pensaria? Num trabalho de autorregulação emocional. O que é isso? Bom, quando eu penso em vídeo, a gente tem um órgão, uma estrutura interna no cérebro que a gente chama de amígdala. Não é a amígdala da garganta, é lá no É do cérebro. medo, né? É a do medo. Que quando a gente pensa, tem que gravar vídeo, a amígdala faz assim, ó. Uhum. Uma descarga de adrenalina e cortisol que nos faz palpitar, ficar nervoso, ficar suado, tremer a voz, ficar tenso. Então, tudo isso são mecanismos do nosso corpo de medo, que mostram que a gente está com medo, nos preparam para fugir. É um sistema bem primitivo do cérebro. Quando a gente começa a desenvolver uma boa comunicação e a encarar essas situações, a gente precisa regular esse sistema, porque senão a cada vez que eu vou gravar vídeo, vai vir a leitura de que gravar vídeo é ruim, eu estou ameaçado, os outros não vão gostar e eu preciso fugir dessa situação. Então, essa autorregulação emocional, que nada mais é do que uma mudança de pensamento dentro da cabeça, mudança de mindset comunicativo. Não, eu vou gravar um vídeo, eu sei gravar um vídeo, eu sei falar, eu sei conversar, eu sou uma pessoa que sou proprietária de uma loja, ou sou gerente, ou sou vendedor, eu falo o dia inteiro. Por que não falar num vídeo, não falar para as pessoas através do vídeo? Então, a gente desenvolver essa capacidade de regular as nossas emoções e fazer uma releitura desse cenário, pensando aí nessa fala desafiadora que tu Claro. trouxeste, que é a fala em público. Isso seria uma primeira coisa que eu acho fundamental. A segunda é desenvolver assertividade na comunicação. O que é isso? Eu tenho que começar a falar e eu preciso falar de uma maneira clara, de uma maneira tranquila, segura, para que os outros entendam aquilo que eu quero dizer. Eu não posso começar a falar e daqui a pouco, e aí aconteceu tal coisa, e aí eu volto para falar, e aí eu vou dar uma enroladinha do outro lado e volto. Ser prolixo na comunicação, falar enrolado, abrir como se fosse um monte de abas, sabe, do Windows, e abrir tudo, não Vai fechar para nenhuma. tudo que é lado e não tem uma direção à E conversa. não tem uma direção. Parece a gente scrollando Instagram. Não, o Uhum. cérebro que vai receber informação, ele não funciona assim. Ele quer início, meio e fim. Então, O nome disso é desenvolver. prolixo. Prolixo é a pessoa que é enrolada para falar. Ela entra em Prolixo. muitos detalhes. Ao invés Hum. dela falar do A para o B, ao invés de ir para o B, ela vai no A, ela dá uma voltinha lá no C, ela volta, daí ela, não, eu vou aqui no D. E depois ela vai lá para o B. Ela se enrola para falar. Entendi. Tá? E ela foge do assunto. Ela Uhum. traz detalhes irrelevantes, por exemplo. Isso Uhum. são coisas difíceis da audiência, do seguidor acompanhar. Então, ela tem que desenvolver a assertividade. Não pode nem ter lacunas na comunicação, que é falar de menos, e nem falar demais. Uhum. Isso é um elemento importantíssimo. Então, essa assertividade, ela é no jeito de falar, a gente passa assertividade com os nossos gestos, a gente passa assertividade com o nosso tom de voz. Tem várias coisas da comunicação não verbal que nos ajudam a passar esse direcionamento da comunicação. Tem uma coisa, Cris. Ah, Desculpa te interromper, mas já te interrompendo. Tem uma coisa que, no meu ponto de vista, é a mais importante de todas. qual é? Gesto? Por um acaso? É gesto?
é conhecer a Cris. Porque agora eu fiz exatamente aquilo que ela me treinou diversas vezes. Uma de muitas coisas, né? Que é prender a atenção da audiência, criando uma Chamar atenção. expectativa. O que é mais importante do que aquilo que essa mulher estava falando, meu Deus do céu? Isso Cris, aí. eu queria E, introduzir um pouco daquilo que eu aprendi contigo aqui para as pessoas é, entenderem o nível, né? e é a terceira coisa que eu vou falar. Então, assim, 3 dicas de ouro. Eu acho que a regulação emocional ela é fundamental e a gente não precisa achar, aí agora eu estou 100% pronto. A gente vai regulando e fazendo, regulando e fazendo. Não é que nem trocar pneu de carro, que não dá para andar com pneu de carro furado. A gente vai calibrando, revivenciando de outras maneiras e se permitindo de uma maneira generosa, isso é bem importante, gostar do que a gente está fazendo. Se permitir gostar disso e ser mais generoso na nossa autoavaliação. E aí o segundo item, então, é a assertividade. Eu ia falar do terceiro, que é a influência. Que é, bom, o jeito que eu falo, as palavras que eu utilizo, o meu tom de voz, a minha expressividade, elas vão ser capazes de influenciar na atitude do outro, no pensamento do outro, no jeito do outro conceber uma ideia, ou então em fazer com que o outro mude de ideia a partir do que a gente conversou. Aí sim a gente está no nível mais avançado da comunicação, que é o nível da influência. Como é que a gente influencia o outro? Ah, eu quero que o fulano compre os móveis da escolinha de inglês dele na minha empresa, não na da concorrência. Bom, eu preciso ter uma comunicação influente quando eu for conversar com ele, ou quando eu for fazer os meus stories e lá justificar por que a minha cadeira com a mesinha ali é a melhor do mercado, por exemplo. Uhum. E Então, essa essa influência bem influência, trabalhada, essa influência bem trabalhada, tendo esse prato principal, essa comunicação, essa influência, sabe como é que a gente instiga que os nossos clientes trabalhem? A gente deixa claro para eles que não adianta você ficar só descrevendo o produto que está dentro da sua loja. Que essa influência que você destacou agora, Cris, tem tudo a ver com a importância de imprimir o teu jeito, imprimir o teu estilo através de uma comunicação de stories. É isso? exatamente, é o storytelling. Ai, tu sabe que uma vez veio uma pessoa aqui, ficou em dúvida, comprou o Caraca. sofá, depois ela postou a sala ali. Tô contando uma historinha. Não precisa ser mentira. A gente Uhum. tem que buscar isso como uma verdade. A gente tem que sentir que aquele produto é bom. Se a gente tiver uma convergência entre o que a gente sente, o que a gente acredita em termos de produto e a nossa comunicação, mais ainda a gente vai ter poder de persuasão e de influência. Aí eu vou vender um Sensacional. produto que eu não acredito. Eu não vou conseguir ser influente. A Caraca. não ser que eu seja uma pessoa fake. Bom, eu sou Uhum. um faz de conta, eu decoro, eu vendo qualquer negócio, até milho de pipoca. Bom, daí a Uhum. gente está falando de outra coisa, não do dono da loja de imóveis. A gente está Uhum. falando de uma pessoa que faz propaganda, Uhum. né? De uma Uhum. pessoa que faz teatro. Aí é Uhum. diferente. Então, assim, trazer essa paixão pelo teu produto, pelo quanto o móvel pode modificar a vida de uma empresa que vai comprar esse móvel, ou de uma casa, de uma residência, de uma sala, de um quarto, porque aquele móvel é um móvel legal, que vai durar, que é bonito, que tem um design, que está moderno, seja qual for o argumento. A Uhum. gente vai usar vocabulário específico para isso, para que o cliente se sinta envolvido por aquela ideia. Muitas vezes o produto isolado, sem ninguém falando nada, ao lado, falando para o cliente, ele não vai ser tão impactante. Não tem vida. Trazer, exatamente, trazer o impacto disso para a comunicação. E isso é uma coisa que a gente pode pensar antes. Ah, o que eu falaria sobre essa mesa de jantar aqui, que é uma mesa de jantar grande? Ah, eu vou falar que, nossa, cabe toda a família, cabem 8 pessoas, mas se abrir vão caber 10 ou 12, aí todo mundo pode ficar junto. É muito bom se vocês têm uma sala onde ela cabe, porque depois quando abrir, eu não sei o que, depois fecha ela de novo. Bom, vamos viver essa mesa que a gente está vendendo para a gente poder
fazer o cliente imaginar como seria ter essa mesa que ele está pensando em comprar. Se a gente não botar esse recurso, talvez ele não imagine. Ele não Uhum. veja todas as vantagens daquela mesa. Sensacional, sensacional. Cris, eu defendo uma tese e que bom que você endossou a minha tese, Qual é a tua que, eu, tese? que a convicção faz vender. Se Sim. você tem convicção na tua fala, e convicção vem de expressão facial, de você Uhum. compreender o que você está vendendo, e você ser verdadeiro, autêntico. Hoje, estava sentado lá no corredor do escritório e estavam alguns vendedores junto comigo e eu passei para eles exatamente isso. Eu tinha participado de um pitch de venda no almoço, junto com uma colega, onde o cliente estava querendo sair da reunião, analisar, pensar, enfim. Uhum. E eu trouxe para o cliente o seguinte: olha, meio-dia e meio, você perdeu o seu almoço, eu perdi meu almoço, fizemos uma proposta, você aceitou a proposta e a gente só fecha em reunião. Eu não consigo segurar isso para você levar para outras pessoas, porque eu, quando estou aqui no pitch de venda, eu tenho que ser justo com as pessoas que entraram aqui e fecharam na reunião. Claro. Então, se você sair daqui e não fechar na reunião, e depois eu te vender, eu sou injusto com as outras pessoas. Uhum. Então, dito isso, eu só posso fechar com você em reunião. Eu só ouvi uma voz da esposa dele dizendo assim, ó, pode fechar. E ele, olha, posso? Tá, então fechado. E eu expliquei na hora. Faltava aquele argumentinho e falar do teu funcionamento. Isso aí gera para eles sensações. Eles, não, Uhum. então eu vou fechar agora, não vou poder marcar outra reunião em outro A momento. Gerou um convicção. senso de urgência. Isso E a gerou um senso de convicção. urgência. Você disse assim: olha essa sala de jantar, imagine a sua família sentada aqui. Cara, eu estou convicto que essa sala de jantar que eu estou vendendo é a melhor. Eu Uhum. trabalho nessa loja, eu sei que se quebrar uma perna dessa sala de jantar, vai ser trocada, vai ser devolvido o dinheiro. Então, eu trabalho muito com a minha equipe de venda que eles tenham convicção daquilo que eles estão vendendo. Porque no momento derradeiro, na negociação, no parcelamento, na hora de racionalizar a compra, é o momento que a pessoa pode fugir se você não tiver convicção. Essa Exato. fala bruta, Exato. você não está nem piscando o olho. É assim, o que tem de melhor no mercado é esse aqui. Isso me faz lembrar, Cris, em alguns pitches de venda, que tem algumas histórias, assim, daria para ficar 10 dias aqui conversando. O Sim. cliente falar assim, mas eu estou analisando o preço do curso, e eu falar na reunião para ele, olha, se você está buscando preço, o nosso é o mais caro que existe. Já falei assim também. Já é O o meu não mais é o mais caro. caro, mas assim, fica à vontade. Tu vai ter o que tu pagou. É o mais caro que existe. E ainda eu devolvo. Se você encontrar algum curso parecido com o nosso e ser mais caro, você me avisa que eu vou subir o preço. Porque eu quero ser o mais caro, eu não quero ser o mais barato. E a dona de loja olhou assim, deu uma risada fechada. Olha É só, isso. Confiou. convicção. Porque tu estava Convicção. convencido do teu produto, tu acabou convencendo ela. E não é, tem coisas que não são sobre o preço, são sobre o benefício. Então, Exato. tá procurando mais barato, vai ganhar os benefícios do mais barato. Não Uhum, são os mesmos. As uhum. conquistas do mais barato, o conhecimento do mais barato, não o É, melhor conhecimento. Cris, tem uma coisa que eu acredito que é o mal do século. Eu busco sempre estar de olho, eu busco estar treinando, eu busco informações sobre, sempre lutei contra esse mal do século, que seria vícios de linguagem. Como que a pessoa pode tratar os vícios de linguagem que é tão comum? Isso vem pela falta de conhecimento técnico, falta de leitura. O que faz a pessoa repetir o né, tá bom, combinado, uhum? Por qual motivo isso está tão presente na nossa sociedade?
Muito bem. São vários motivos, e aí, para cada pessoa, a gente acaba definindo por que ela faz. Uhum. Que é importante saber? Já vou falar dos motivos. É importante saber que vícios de linguagem poluem a fala e distraem demais a pessoa com quem a gente está falando. Então, se eu sou um vendedor ou se eu sou o proprietário de uma empresa e vou falar com alguém e eu digo, e agora a gente, vamos ver agora. Não, também tem esse aqui, né? Esse aqui, esse sofá, ele é bem confortável. Vai perder a credibilidade, vai distrair o cliente vai ficar perigo ele ficar contando quantos anos a pessoa fez. Porque eu sou dessas que contam. Então, isso distrai a pessoa para o conteúdo. Isso é a primeira coisa. O impacto é sempre negativo. A causa dos vícios de linguagem podem ser desde a pessoa tá pensando o que vai dizer logo depois e quando ela pensa, ela faz. A causa pode ser, eu estou pensando numa palavra específica, não no conteúdo que eu vou dizer, mas numa palavra específica, eu não resgato aquela palavra e eu faço mais macio esse sofá. Ele tem mola, e aí não vem. E aí a gente fica no meio. Então, isso é um outro jeito de fazer vício de linguagem. Tem as pessoas que são muito inseguras e que começam a falar, digo, né? Então, né? Vamos dar uma olhadinha, né? O preço final do teu orçamento, né? E aí ela tá assim querendo tentar estabelecer uma inter-relação com o outro e acaba mostrando uma insegurança enorme. Nem sempre não, nunca o que a gente fala, a gente deve falar pensando que o outro vai ter que concordar verbalmente ou fazendo aquilo naquele momento. A gente tem que falar com a fala mais limpa possível, para que seja uma fala com assertividade, que é um dos aspectos que eu falei aqui que é muito importante. Então, assim, né, tipo, que se usa bastante, acabou virando meio que uma gíria ali de adolescente, né? Ah, tipo assim, tipo, eu vou sair, tipo, às 2 da tarde, tipo. Bom, mas aí quando a gente começa a entrar para a vida adulta, eu já fiz minhas mentorias com 2 jovens adultos começando a trabalhar que falavam muito, tipo. E eu disse, tá, mas agora tu tá numa reunião com um monte de engenheiros, né? Ele tinha se formado em engenharia. Um monte de engenheiros mais velhos. Tu é um estagiário aqui que tá assim, na possibilidade de ser contratado. Vamos tirar o tipo da fala, porque não tem como ficar falando tipo o tempo inteiro, porque polui e desvaloriza o conteúdo daquilo que está sendo falado. Então, as causas são várias, e o que a gente precisa é algo que eu gosto muito de trabalhar, que é a fluidez da fala. Quando a gente tem uma sincronia perfeita entre aquilo que a gente está pensando, a ideia que a gente está falando e a forma como a gente vai expressando aquilo em palavras, deixando a nossa comunicação lisinha, fluida, fluente, com as ênfases adequadas, com as pausas adequadas e sem e agora, Kleber, tu me perguntou do vício de linguagem, né? Isso polui, fica chato de escutar. Então, fluidez na comunicação, junto com intencionalidade, são as duas principais metas da mentoria que eu faço. Eu tenho 3 coisas que eu acho indispensáveis. Fluidez na comunicação, intencionalidade na comunicação e segurança. Eu acho que com estes 3 elementos, eles abarcam todas as dificuldades da pessoa com a comunicação e a gente aí sim fica com uma comunicação muito mais apta para o crescimento profissional, para ocupar espaços, para se sentir apropriado. Hoje tu me falou um termo que eu adorei, que é eu me sinto com merecimento de me comunicar, de estar dominando a comunicação e poder passar isso para o meu interlocutor. Pode ser para um amigo, pode ser para a esposa, pode ser para o cliente, para o colaborador da empresa. Então, a gente precisa fazer essa engrenagem funcionar toda junto. Pensamento, como eu estou falando, uma fala fluida e limpa, uma boa articulação, uma boa entonação da voz, gestos adequados com a fala. Tem uma sinfonia acontecendo quando a gente está se comunicando que a gente não tem muitas vezes ideia. E é Algumas pessoas lindo. até têm a comunicação
muito boas sem nunca terem trabalhado, mas a maioria acaba desenvolvendo com trabalho mais dirigido. E é lindo. O fato de você estar explicando aqui, naturalmente, são duas aulas. Uma pela performance da Ah, palestra e a ah, outra pelo conteúdo. muito E bom. eu adoro visualizar pessoas que têm uma comunicação fluente, expressiva, mas principalmente com verdade. Uhum. E quando a gente começa a observar essas pessoas que falam super bem, eu particularmente começo a me perguntar como que ele atingiu esse nível? Como que essa pessoa chegou nesse patamar? A folga para um lanche e assistir vocês. Boa, Ives. Ó, a Ives, se eu não me engano, é de Porto Alegre. Opa! Porto Alegre tem lojas no shopping. E Uhum. se você visualizar o Instagram das lojas dela, você vai pirar, Cris. Ó, aí, Buscar. São peças lindas demais. Ela entrou agora recentemente Ó, entrou Ah, recentemente ó. na E nossa ó, agência. agora eu vou dizer o que que o Kleber fez. O Kleber humanizou a comunicação dele. Que Vamos dar um legal. exemplo bem vivo, ó. Entrou uma pessoa, oba, lanchinho, dá tempo de ver a live. O Kleber deu o nome, disse o que faz, elogiou as roupas. E tu tá humanizando o Kleber com isso, essa live tão legal que a gente tá fazendo, dando nome, falando Uhum. descontraídamente, porque tu lembrou que ela tem isso, que ela tem essa loja. Isso é habilidade comunicativa. Muito Legal. bom. Que show de bola. Cris, eu trouxe aqui a questão de matar vícios, mas eu paro para te fazer uma pergunta, porque vícios, como qualquer vício na vida, não é fácil de matar. Sim, A pausa é um recurso? totalmente. A pausa é um recurso. Tu tinhas perguntado, eu não falei. Pausa é um recurso. Eu vou pensar. Opa, não. Eu vou pensar. Aí a gente faz a pausinha e substitui o pela pausa. Outra coisa que eu acho bem fácil, bem viável e que todo mundo faz, começar a mandar áudios de WhatsApp e se reescutar e perceber quando os vícios de linguagem acontecem. Isso é uma coisa que assim, de autoeducação. Eu mandei, eu me escuto e digo, nossa, fiz 2 fiz um né, fiz 3 tá. E aí a gente vai, no segundo momento, começando a perceber que eu ia falar, não, não vou falar. E aí, na hora que vai vir o viciozinho de linguagem, a gente, opa, não vou deixar ele aparecer. E aí a Pausa. gente vai evoluindo nessa habilidade. Falas mais curtas são muito mais fáceis de controlar do que falas muito longas, o vício de linguagem, porque aí a gente está um período de tempo menor prestando atenção no que a gente está falando. Mas, de qualquer jeito, eu penso que isso de se reescutar é fundamental. Seja em áudio de WhatsApp, seja em gravação de vídeos. Eu vou gravar um vídeo, deixa eu ver quantos vícios de linguagem eu fiz. Eu fiz um, eu fiz 2, eu fiz 3. Não, no próximo eu só vou fazer 2, eu fiz 5 aqui. Se permite fazer os 2, mas pensa que quando tu estiver fazendo 2, tu vai fazer um só e depois tu vai tentar não fazer mais. Existem exercícios específicos para vício de linguagem, técnicos, de acordo com o grau de complexidade do pensamento, porque quanto mais complexo o pensamento numa pergunta, faço uma pergunta, quanto maior a complexidade para quem vai respondê-la, mais ele tem chance de fazer vício de linguagem. Então a gente tem uma hierarquia que num trabalho dirigido a gente faz, mas de um modo geral, isso de se reescutar e ir identificando, eu tô fazendo um vício, não, a próxima vez eu não vou deixar, a gente vai inibindo isso. Claro que para isso a gente precisa ter fluidez de pensamento, um pensamento que esteja muito sintônico com a fala. A gente precisa essa sincronia fina na comunicação. E é E um exercício, né, Cris? é um Tem exercício. que trabalhar, Tem técnica, né? tem que Não é só, trabalhar. eu não quero mais vício. Mas muitas pessoas conseguem melhorar e controlar bastante.
Cris, comentamos muito sobre o poder da comunicação na parte comercial. Falamos muito sobre isso, a importância de uma boa comunicação para atrair novos clientes, para potencializar a tua marca, a tua loja, o teu negócio. Mas a comunicação, ela serve para qualquer área da nossa vida. E enquanto gestores, enquanto líderes, proprietários, a comunicação também, ela é importantíssima, importantíssima para a gente comandar, para a gente liderar. E como que você visualiza um líder, um proprietário que não tem uma comunicação clara, objetiva, que ele consiga se comunicar com pessoas com perfis diferentes? Como é que você visualiza e trata líderes que precisam gerir? Eu acho que ele está prejudicando, se ele não tem uma boa comunicação, ele está prejudicando muito a performance dele frente aos colaboradores, frente aos liderados. Pode, inclusive, não conseguir se manter em algum cargo ou alguma função. Já vi isso acontecer. Mas a primeira coisa que a gente desenvolve é essa habilidade dele conhecer e saber como ele se comunica, para ele poder ter uma boa regulação emocional em situações que são menos fáceis para ele. Por exemplo, uma pessoa muito passiva, que não consegue se posicionar muito frente aos seus colaboradores, por exemplo. Acontece, eu já atendi, tá? Essa pessoa passiva, ela vai ter que saber, bom, eu sou passiva, eu não falo às vezes as coisas, eu acabo ficando agressivo porque eu não consigo falar de uma maneira assertiva. E tem um fulaninho ali, um colaborador, que ele é super folgado, então eu acabo sendo passivo-agressivo e dando letrinha para ele os dias inteiros. Bom, a gente vai saber que essa pessoa vai ter que desenvolver um grau de assertividade, de clareza na sua comunicação para falar com aquele funcionário, vamos dizer assim, folgado. Estou criando uma situação muito hipotética Claro, aqui. Então, quase não existe, né? quase não deve existir nunca. Então, a gente precisa fazer com que esse gestor, esse proprietário, desenvolva uma flexibilidade comunicativa. Eu tenho uma mentorada que volta e meia, volta 2 vezes por ano, ela me procura para a gente alinhar os feedbacks que ela vai dar para as colaboradoras dela. Ela tem uma empresa. E são poucas, não são muitas colaboradoras, mas enfim. Por quê? Não é porque ela não saiba dar o feedback, é porque cada colaboradora funciona de um jeito. Então, ela acaba adaptando muito a forma de ela dar o feedback, de ela conversar, de acordo com a capacidade da pessoa de receber um feedback que eventualmente pode ser negativo, dessa pessoa aproveitar o momento do feedback para que isso seja um momento de crescimento profissional, né? Para esse colaborador, o feedback é um momento de crescimento. Ele não é um momento em que a gente humilha o nosso colaborador ou diz que ele não está bom em X, Y, Z e era isso. A gente tem que dar dentro do feedback instrumentos para que ele possa evoluir. Então, isso é um exemplo de plasticidade na comunicação. Deixa eu adequar cada coisa que eu quero dizer ao estilo de cada pessoa, porque, claro, ela tem uma empresa pequena, não é a realidade de todo mundo isso. Mas ela já entendeu que para repercutir da melhor forma, com algumas pessoas ela tem que ser muito clara, direta e assertiva, com outras ela tem que ir mais pelas beiradas, ir mostrando de outra maneira que aquela pessoa tem tais e tais atitudes que não estão alinhadas aos princípios da empresa. Então, é um trabalho bem detalhado e bem interessante de ser feito, porque a gente vê muito resultado. E o resultado é um resultado concreto, é um resultado na hora, é um resultado com o colaborador, é um resultado com o nosso sócio, por exemplo. Quantas pessoas têm conversas difíceis quando vão crescendo na carreira e vão tendo várias lojas ou vão tendo um empresário que vai tendo muitos colaboradores ou muitos gerentes. A gente tem conversas difíceis o dia inteiro, que são conversas, na verdade, são conversas desafiadoras. E a gente tem que dominar o nosso emocional, a nossa regulação emocional e a nossa forma de nos comunicarmos para chegarmos num denominador comum, e não é nada para fácil. termos objetivos. Eu posso atestar que isso é uma coisa muito complexa, muito difícil, que precisa ter evolução, treino, análise
e tem que ter o ponto de partida, que é o autoconhecimento. Isso me faz lembrar, há 6, 7 anos atrás, quando eu tive uma empresa, eu tinha a comunicação, ela era minha e era igual com todas as pessoas. Eu perdi muitas pessoas boas, excelentes profissionais, porque eu não sabia como conversar com aquelas Sim, pessoas que eram boas. Eu colocava claro. todo mundo dentro de uma caixa. Hoje eu tenho maior tranquilidade de conversar com o meu gerente comercial de uma forma pesado, áspero, porque eu entendo que o funcionamento dele ele precisa disso. Uhum. Tem gente que E, precisa. e uma outra pessoa que eu não preciso. A pessoa, quando ela erra, ela se tortura sozinha, eu não preciso falar nada. Sim, se tu Cara, falar uma coisa, ela vai se arrasar, vai se vai acabar a deprimir, vida dela. vai acabar a vida. Vai acabar a vida dela. Exatamente, Kleber, como é importante tu ter essa sensibilidade. Porque tem pessoas que já vão se chicotear se a gente disser, olha, vamos ajustar um pouquinho tua coisa. Uhum. Vai acabar a vida, ela vai ficar chorando em casa. Então, assim, Vai. para que martirizar? Né? É, Aqui antigamente era. tem, ó, Marcelo Rocha dizendo a frase do Chacrinha: quem não se comunica se trumbica. É isso aí, Marcelo. Exato. Tá fora do jogo. Eu vou além, tá, Marcelo? Vamos dizer que hoje as pessoas que não têm ou treino de comunicação ou compreender que precisa a comunicação ser treinada, essas pessoas não vão jogar o jogo do empreendedorismo. Elas não vão jogar nem o jogo de se tornarem profissionais de alta performance. Porque como Sim, você vai se tornar um líder, como você vai se tornar um gerente, como você vai se tornar um médico capacitado, tem excelentes médicos atualmente, pelo fato de eles não ter uma comunicação, daqui a pouco ele não consegue mais clientes. A com Cris relatou certeza. aqui, eu preciso ir para esse tal do digital. Eu Uhum, preciso ir também, porque eu percebi que ali é o canal. claro. Cris, fiquei muito feliz de você ter aceitado. Essa live ela vai ficar gravada. Essa live ela vai fazer, vai somar muito na vida de muitas pessoas. E eu sei que você tem esse propósito, que é além da profissão, é a transformação de vidas. E você faz isso muito bem. Eu trabalho com profissionais, trabalho com empresários, e é muito bom quando a gente encontra no mercado pessoas que eu fico incomodado. Eu fui para as aulas da crise incomodado, sabe? Eu precisava lutar porque eu sei que é uma pessoa muito boa. E quando você enfrenta pessoas boas, assim, você tem que se segurar na cadeira. Normalmente, não é que as outras pessoas não são boas, mas ali eu estou no meu território. É o meu Claro, território falando de marketing, aí eu sou claro. confortável. E aí, quando você sai do teu território e encontra uma pessoa altamente capacitada, como eu te encontrei, eu senti ali que eu poderia evoluir demais. E foi isso que aconteceu. Parabéns pelo teu trabalho. Eu vou deixar essa live hospedada. As pessoas que chegaram depois terão a oportunidade de estar visualizando, aprender com a profissional de alto gabarito que é a Cris. Parabéns, Cris. Muito obrigada, Kleber. Obrigada pela oportunidade e também obrigada por ser aí esse cliente, esse mentorado que já veio com uma bagagem muito humana, já chegou com muita coisa assim evoluída como pessoa e isso facilita muito o meu trabalho porque eu também não faço mágica. O cliente tem que já tem que ter uma coisinha boa ali para a gente ter essa ótima química que a gente teve. Que legal, Tá? Cris. Fico disponível para todos. Se alguém tiver interesse no trabalho de mentorias, eu faço um mapeamento, um encontro de meia horinha gratuito para a gente conversar, Legal, eu boa. escrever, eu falar um pouco do propósito da mentoria, entender um pouco a demanda das pessoas, então eu fico disponível também para isso. Quando eu entrei em contato com a Cris, ela fez esse mapeamento e em uma frase ela já destacou: tem que consertar isso aqui, isso aqui. Eu disse: meu Jesus, eu nem vou falar mais nada dessa mulher. Ela já descobriu duas coisas aqui. Eu, sério? Verdade. Meu Deus do céu. Então, isso tem que ter bagagem, tem que ter propriedade, tem que ter talento para ser uma pessoa que visualiza rapidamente. E através desse mapeamento, né, Cris, as pessoas terão essa oportunidade. Seria isso?
Fico disponível. Tem ali no meu Instagram, @CrisGilfono, o link da bio ele leva para o mapeamento. Então, se alguém Legal. tiver interesse, eu aguardo. Ou podem fazer contato direto comigo. Eu sou eu presa, então é tudo comigo. Eu respondo, eu falo, eu agendo, eu atendo. Então, o contato está direto e eu gosto desse contato bem pessoalizado também. Que legal. Cris, Obrigada, muito Kleber. obrigado. Tudo de bom, ótimo final de semana. E pessoal, estará postado no meu Instagram e no Instagram da Cris para vocês terem na íntegra tudo aquilo que foi dito. Beleza? Até mais, Muito querida. obrigada. Tudo de bom, Tchau. ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau.